Um outro exemplo de como calcular a demanda prevista para um determinado período é quando nós temos uma demanda crescente ou decrescente. Vamos imaginar um produto onde nós temos uma inserção desse produto no mercado. Naturalmente, quando você insere um produto no mercado, esse produto ele vai ter uma tendência de crescimento de vendas, ele vai chegar a um pico de demanda e depois ele vai começar a decrescer. É o ciclo natural de qualquer produto. Tem produtos que eles se perpetuam depois que eles têm um grande crescimento, eles se perpetuam numa alta demanda do mercado e por lá ficam. Tem produtos que decrescem e perpetuam lá numa demanda menor. E tem produtos que acabam saindo do mercado mesmo. Naturalmente, essa tendência de crescimento ou de decrescimento, ela acontece em determinados produtos. Existem épocas do ano que o produto começa a crescer, existem épocas do ano que o produto começa a decrescer, e existem ocasiões de produtos que vão crescendo e você não sabe exatamente para onde que isso vai, né? Um exemplo simples, atualmente, nesse ano de 2016 para 2017, é o brinquedo Spinner, em que teve um crescimento absurdo nos primeiros meses desse ano, de 2017. Talvez eu não sei quando você vai assistir esse vídeo aí, mas nesse ano de 2017 foi quando houve aí o boom desse brinquedo Spinner, e esse brinquedo ele teve um crescimento muito grande. Então, para você pudesse, por exemplo, calcular a demanda prevista para o próximo mês, você não poderia simplesmente considerar uma média dos últimos 3 meses, por exemplo, como foi visto nos vídeos anteriores, porque haveria uma tendência de crescimento dessa demanda natural pelo fato do mercado estar consumindo muito ele. E existem produtos, quando uma empresa lança um produto novo, ou lança uma unidade nova, ou lança um perfume, seja uma maquiagem, que isso é muito comum nesses cosméticos, terem esse crescimento muito grande. Então, nós aqui vamos pensar nesse nosso produto, nessa nossa demanda. Agora, nós vamos ter uma situação diferente. Perceba que aqui eu tenho valores de vendas. Eu preciso calcular a previsão para o próximo período, que é o período 13, ok? Então, esses valores de vendas aqui, se a gente for fazer um gráfico deles, perceba que esse gráfico vai demonstrar para a gente uma tendência de crescimento aqui, certo? Se ele vai demonstrar para a gente essa tendência de crescimento, então, nós não podemos utilizar dos métodos de média móvel, porque os métodos de média móvel eles são utilizados para quando a demanda ela é estagnada, para quando a demanda ela tem uma variação em torno de um valor, mas nunca cresce ou decresce em relação àquele patamar. Nesse caso, quando eu tenho crescimento, ou se tivesse decrescimento também, aí eu tenho que utilizar um outro método que a gente chama de mínimos quadrados ou também regressão linear. No livro do Peinado e Gremel, aqui na página 353 e assim por diante, fala acerca desse método de mínimos quadrados ou regressão linear. Aqui ele deu um exemplo de uma demanda crescente, demonstrou aqui através de um gráfico de dispersão, e ele fez uma demonstração matemática de como que esses índices, para se calcular esse nível de tendência, eles são feitos dentro dessas fórmulas. Bem, aqui eu vou mostrar na prática como é feito. Eu não vou fugir um pouco dessas fórmulas que são utilizadas para se calcular esses índices de tendência e tudo mais aqui, e vou para a prática. Bem, a fórmula para se calcular aqui essa demanda prevista está aqui na página 353, essa daqui, ó. A demanda, no caso, vai ser um determinado coeficiente de nível de demanda, que a gente chama de A, mais B, que é o coeficiente de tendência, vezes PI, que é o período I, no caso aqui, né? Esse PI aqui vai ser esse nosso valor de N, no caso aqui, ó, período 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, certo? Então esses aqui serão os nossos períodos. Só vou inserir essa fórmula aqui para ficar mais fácil, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou inserir uma equação, vamos lá. Então a demanda aqui que nós devemos calcular, no caso será A mais B vezes aqui, isso, PI. E aqui, da mesma forma, eu vou calcular aqui
eu vou, só para ficar mais organizado, eu vou determinar aqui a demanda D para o período I, vai ser o coeficiente de nível, que é o A, mais o coeficiente de tendência, que é o B, vezes PI, que no caso são os períodos aqui para cada período I, né? O número do período, a numeração 1, 2, 3 e assim por diante. A gente poderia também pensar nessa forma, né? Como nós vimos lá o nosso DMA, tendência de viés e tudo mais, a gente poderia pensar também, ao invés de I, ser o nosso N, né? Para o período nosso N também. Da mesma forma que a gente tem o DMA para o período N, o N aqui no caso é a numeração 1, 2, 3 assim por diante. Partindo dessa nossa fórmula que nós temos aqui, nós vamos mandar ele calcular esse índice de previsão. Perceba que esses dois valores, coeficiente de nível de tendência, o A e o B, eles são constantes. Se eles são constantes, então a gente vai determiná-los aqui, ó. Vou colocar aqui A e B, ok? E aqui eu vou determinar valores para A, onde eu vou colocar nessa célula, e valores para B, que eu vou colocar aqui nessa célula, ok? Aqui no caso você vê que se a gente utilizar a média móvel simples, não dá, né? No caso aqui nós estamos utilizando o que? Os mínimos quadrados. Mínimos quadrados, por regressão linear. Bem, como é que é a fórmula mesmo? A mais B vezes N. Só que eu não tenho o valor de A nem o valor de B. Então como é que eu calculo isso daqui, né? Primeiro nós temos que encontrar esses valores de A e B. Existem duas formas de encontrar, mas eu vou passar a forma que é mais completa, mais segura, que é utilizando uma coisa que a gente chama de análise de dados. A gente vem aqui em dados, tem aqui em análise, tem esse ponto aqui que é análise de dados. Caso ele não apareça aqui, você vai vir aqui em arquivo, opções, suplementos, gerenciar suplementos do Excel, clique em ir. Aqui, ó, ferramentas de análise. Lá, se não aparecer lá, significa que essa ferramenta de análise ela estará desabilitada. A caixinha dela não estará marcada. Você vai vir marcar e vai clicar em OK, que ele vai aparecer aqui em dados, análise, e aqui análise de dados. Então a gente vai pedir aqui análise de dados. Tem várias análises de dados estatísticas que a gente pode fazer aqui. Nós vamos pedir para ele fazer uma análise de regressão. Então clica aqui em regressão e clica em OK. Aqui ele está pedindo, ó, intervalo Y de entrada. Quem são os nossos Y? Os nossos Y serão sempre os nossos valores de venda. Esses valores de venda que a gente coloca aqui. A gente vai vir selecioná-los todos aqui. Pronto. Selecionou eles aqui. Agora nós vamos selecionar o intervalo X de entrada. O X nosso são os valores, as numerações dos períodos, né? Essas numerações são esses aqui, ó, 1, 2, 3, assim por diante. A gente sempre vai numerar até o 12 aqui, e as vendas até o período 12 e a numeração também até o período 12, tá? Aqui eu vou querer um nível de confiança de 95%, não precisa selecionar nenhuma dessas partes aqui não. Aqui você pode colocar a sua opção de saída, pode ser um intervalo de saída, uma nova planilha ou uma nova pasta de trabalho. Aqui eu vou pedir para ser no intervalo de saída. Eu vou determinar um intervalo aqui dentro dessa minha planilha aqui, para que ele possa colocar esses dados, ok? Aqui você pode fazer várias análises estatísticas, colocar alguns pontos de regressão específicos que você quiser aqui. Eu não vou querer nada disso, eu vou querer apenas o índice de regressão mesmo, tá? Então, vem aqui, agora eu vou determinar o intervalo de entrada, vou clicar numa célula vazia, pode ser essa daqui mesmo, tá? E vou colocar, aliás, vou colocar isso daqui de cima e clico em OK. Quando eu clicar em OK, vai aparecer toda a análise de regressão aí desse meu conjunto de dados. Olha só. Resumo dos resultados. Me deu o R múltiplo, o R quadrado ajustado, R padrão e assim por diante. Ele deu uma série de análises. Quem faz estatística, quem já fez estatística, sabe desses pontos que eu estou falando aqui, coeficiente, porcentagem inferior, superior e assim por diante. O que é interessante para a gente aqui, a única coisa que me interessa aqui nesse nosso processo todo é isso aqui, ó. Coeficientes, ó. Coeficientes. Aqui eu tenho coeficiente de interseção e coeficiente de variável x. Esse coeficiente de interseção aqui, ó, que eu vou até aproximar, ele é o meu valor de A. Então ele é o meu valor de A. Eu vou copiá-lo aqui, ó, copiar. Eu vou colocar aqui no meu lugar de A.
Então ele é o meu valor de A. O Excel já fez a análise estatística e já me deu esse valor de A. Ou seja, ao invés de eu vir aqui utilizar essa fórmula absurda que eu tenho aqui, né? Que a gente tem aqui, eu vou simplesmente pedir para o Excel mesmo já fazer esse cálculo e já me dá o valor. Ou seja, estou fazendo, demonstrando para vocês na prática como é feito. Esse coeficiente da variável x é o meu valor de B. Então vem aqui, Ctrl C, vem aqui no B. Ok? Bem simples. Pronto, agora já consigo inserir a fórmula. Vamos inserir a fórmula agora. Olha só. Inserindo a fórmula aqui, vamos colocar um igual. Como é que é a fórmula mesmo? É o A, então eu vou clicar no A. Mais, né? Mais aqui B, vou clicar no valor de B. Vezes quem? Vezes o N. N pra gente aqui é quem? N é o número, a numeração do período. Então no caso aqui é o período 1, venho e coloco nele aqui. Fiz aqui, agora é só dar OK. Você viu que analisando essa tendência linear aqui, a previsão para esse período, apesar dessas vendas já serem 144, a previsão para ele seria de 142. Se a gente for considerar os dados de regressão linear desses nossos valores aqui. Ok? Agora, o que a gente pode colocar aqui acima disso, né? A gente vai pegar essa mesma fórmula e vai trazê-la para os demais. Só que se a gente puxar aqui, percebe que vai dar erro. Lógico, vai dar erro. Por quê? Olha o que ele está fazendo aqui com os valores de A e de B. Ele está puxando ele para baixo. Por quê? Nós não travamos os valores de A e de B. Tem que travar eles. Porque eles não podem variar. O que vai poder variar é esses valores aqui, ó, da célula B4 no caso. Os valores dos períodos. Eles podem e devem variar no caso. Só que A e B não. Então A e B nós vamos travar. Nós vamos vir aqui, só seleciona e clica em F4 que ele trava todos os valores de A e B. Aí você vem aqui e faz a nossa previsão, ok? Agora, antes da gente determinar qual o valor previsto para o próximo período, nós temos que ver se esse método ele é validado, se esse método é o método correto, né? Para a gente validar ele, a gente tem que calcular o que? A tendência de viés. Para a gente calcular a tendência de viés, a gente precisa do que? Do DMA e do erro simples. Para a gente calcular o erro simples e o DMA, a gente tem que calcular o erro padrão. Então, nós temos que calcular tudo isso daqui para validar esse método. Isso aqui, como já foi visto no outro vídeo, então eu vou fazer aqui bem rapidinho para a gente conseguir ganhar tempo. Então, erro simples, vendas menos previsão, erro absoluto aqui é o valor absoluto do erro simples, desvio médio absoluto, é a soma do erro absoluto, primeira travada, somatório acumulado dividido pelo meu valor do período. Tendência de viés, o somatório do erro simples acumulado dividido pelo meu desvio médio absoluto. Pego todos aqui, puxei para cá, seleciono os meus valores de tendência de viés e vou mandar fazer um gráfico deles. Perceba que todos os valores ficaram, ó, não teve nenhum valor que ultrapassou esse limite de mais 4, nenhum valor que ultrapassou esse limite de menos 4. Portanto, do método está o que? Está aprovado para esses valores de tendência. Então, agora a gente pode vir aqui e mandar calcular a previsão para o próximo período. Previsão do próximo período 13 é de 259,424, né? 260 unidades aí. Agora vamos vir aqui e mandar calcular o desvio padrão desses erros simples. Então, desvipad, nós também já aprendemos isso já no outro vídeo. Então calcula aqui o desvio padrão dos erros simples, dá 15,44. Significa que o desvio em torno da média desses valores é de 15,44, né? A gente pode entender da seguinte maneira: esse desvio aqui pode ser um índice de segurança, né? Pode ser um valor de segurança que a gente pode adicionar aqui que a gente pode adicionar aqui ao valor da demanda prevista, para o que? Para a gente considerar uma certa variação desses valores, né? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, deu 259,42, só que aqui, ó, você percebe que as vendas aqui foram 262 e aqui
deu quanto de previsão? 249. Então, se a gente tivesse determinado nesse mês aqui, a gente ia errar para um valor muito consideravelmente abaixo, no caso, né? Se a gente for pegar aqui era 245, que deu 239, 250, 230, né? Alguns meses aqui, ó, você percebe que estão acima, mas a maioria aqui tá abaixo, né? Então, aliás, boa parte, talvez metade, 60% tá abaixo. Então, acaba que isso compromete um pouco. Adicione esse valor do desvio padrão aqui como índice de segurança. Então, ao invés de ser 260, vai ser 265. Que aí você adiciona esse valor e fica tudo certo, né? Aí você já tem um índice de segurança lá. Qual outro índice de segurança que a gente tem? O chamado estoque de segurança, aquele estoque que é utilizado para combater as imprevisibilidades. Então, aquele estoque de segurança também pode ser adicionado a essa produção que você vai fazer lá no seu plano agregado, lá no seu plano mestre de produção, para que você consiga ter um valor mais correto, né? Compensar essa variação aí. No mais, é isso daqui. Agora perceba o seguinte, só antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês o quanto que é errado a gente utilizar o método incorreto para prever a demanda. Eu vou pegar os mesmos dados de vendas aqui, e eu vou calculá-los aqui, ó. Você percebe, nós já vimos inicialmente que se eu fizer um gráfico deles aqui, ele dá um estilo de tendência de crescimento, ou seja, não pode utilizar os métodos de média móvel, mas nós vamos utilizá-los aqui. Vou utilizar a média móvel simples aqui, tá? Média aqui. Média móvel simples. Bem, utilizei, você percebe que a previsão aqui para o próximo período seria de 252. Aqui a gente viu que seria 259. Beleza, o valor está até aproximado. Sim, para esses dados aqui pode ser que houve uma aproximação, mas percebam através aqui dos meus cálculos de erros, né? Então, vou mandar calcular aqui os meus erros, todos aqui, até calcular lá a tendência de viés, né? Da mesma forma que a gente fez lá em cima. Aqui. E aqui por fim a tendência de viés. Bem, vou trazer aqui. Olha o que vai acontecer com a tendência de viés. Por conta desses dados aqui, ó. Vou pedir para ele fazer um gráfico aqui. Olha o que está acontecendo. Os meus valores, olha como estão os meus valores de tendência de viés. Eles estão variando. Você vê que não ultrapassou o limite de -4, mas eu tenho valores acima de +4. Portanto, esse método é reprovado. Significa que a variação dele é tão grande que eu não posso considerar. Se eu vim aqui me mandar fazer um desvio padrão desses meus valores de erros, olha o valor do desvio padrão. Está consideravelmente bem mais alto do que o valor do desvio padrão para aquilo lá. Mas a diferença é só de 6, sim. Só que 6 pontos em um desvio padrão é muita coisa. A diferença é muito considerável. Estatisticamente é uma diferença considerável. Portanto, esse método aqui não pode ser aprovado. A gente está pensando só no próximo período. Olha só a variação que ele teve para os demais aqui também. É uma variação muito grande. 15, 21, 35, -11, -5, assim por diante. Então, é sempre importante você... olha a variação desse daqui, por exemplo, né? 1, -1, 9. Aqui eu tenho uma variação de -28, mas em compensação eu tinha uma variação de 15, 8 e 9 positiva aqui para trás. Então, de qualquer maneira, eu teria uma compensação dessa demanda abaixo aqui, tive uma produção maior para cá. O desvio padrão em si, ele está menor. Então, quando a gente adiciona o desvio padrão com o valor de vendas aqui, ele meio que compensa isso. O método correto mesmo, ele te dá menor variação, ele te dá mais certeza. E ele te leva a uma tendência mesmo do crescimento, né? Enquanto que o método das médias móveis, ele não considera tendência de crescimento nos seus dados. Então, por conta disso, o método de mínimos quadrados, ele
é mais indicado para isso daqui. Então a forma de fazer é essa daqui. Bem, aqui no livro mostra a teoria em cima desse método, mas também mostra a prática de como que eu vou fazê-lo dentro do Excel, as instruções. Então aqui é o mesmo procedimento que tem no livro, foi o que eu utilizei aqui, ok? E aqui ao final, só dar uma passada no conteúdo aqui do livro. Ao final, aqui tem os problemas propostos. Problema 1, tem o problema 2, que pede para você calcular utilizando esse método de mínimos quadrados, né? Tem esse problema 3 aqui também, que pede para você utilizar o método dos mínimos quadrados. Então uma forma de você estudar aí para aprender esse conteúdo, utilizando esse método aqui por Excel e tudo direitinho, é fazer esses exercícios 2 e 3, ok? 2 e 3. E aqui tem o exercício 4 também, que é baseado aí nessa questão de tabela de erros e etc e tal. Beleza? Então, é isso aí. E bons estudos para vocês. E até a próxima, pessoal. Obrigado.